Bem, sejam todas muito bem-vindas, mulherões. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista na superação da depressão, da ansiedade. Tá mostrando aqui para vocês entenderem, é que o nosso corpo, de forma simples, para vocês conseguirem superar a depressão e a ansiedade, vocês precisam entender isso. É a base. O nosso corpo está constantemente tentando sair de um estado de sobrevivência e sobreviver o máximo de tempo possível. Por isso, mesmo uma pessoa, quando ela deseja cometer um atentado contra a vida dela, nos últimos momentos ela pode se arrepender e tentar lutar. Por exemplo, você se joga dentro da água e de repente você vê o seu corpo está tentando sair, né? Você põe uma corda e você de repente está tentando tirar. Isso é normal, porque o nosso corpo está tentando entrar num estado de sobrevivência constantemente. Então, o nosso corpo ele se divide em 3 formas. Ele se divide entre o nosso corpo físico, que é esse corpo que vocês estão vendo, que é onde vem os sintomas. Nós temos o corpo emocional, que é onde a gente guarda as emoções. Aquelas emoções que só você sente, só você sabe, tá ali, ó, dentro do coração. Sabe? Você, por exemplo, é capaz de fazer de conta que tá tudo bem, e vocês que têm depressão sabem do que eu tô querendo dizer. Pessoas que têm depressão que estão com um sorriso enorme na cara, mas dentro de si está tudo perdido. Está um vazio enorme, uma angústia enorme, uma tristeza enorme. Então, isso acontece por quê? Porque o meu corpo emocional sabe que está doente, mas o meu corpo físico quer manifestar que está bem. E depois eu tenho o corpo espiritual, que não tem a ver, não está ligado com religião, mas sim com propósito de vida, que é o momento em que eu sinto que eu estou perdendo o propósito, que eu sinto, o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não me leva? Para viver assim todos os dias, mais valia não estar cá. Eu não tenho prazer na minha vida, eu não tenho prazer no meu trabalho, eu não tenho mais prazer em nada, eu sinto que eu levanto e acordo, eu levanto já querendo que os olhos, que a noite venha. Isso é quando o meu corpo espiritual está, então, com problema. E quando o meu corpo espiritual começa a se manifestar, ele vai entrar em conflito. Então, quando eu entendo isso, que esse é o cerne da questão está ali, eu consigo perceber as diferentes formas de olhar para o meu corpo. Então, quando eu estou falando do meu corpo físico, eu estou falando dos sintomas que ele manifesta, né? Mas quando eu estou falando do meu corpo emocional, eu estou falando da onde ele guarda as emoções. Por exemplo, quando você fica triste, dá aquela dor na barriga, aquele frio na barriga, aquela sensação de mal-estar no estômago. Você sente o seu coração como se apertasse. Você sente o seu cérebro com pensamentos relacionados a ninguém me valoriza, ninguém está nem aí para mim. É mesmo isso, eu não posso esperar mais nada. Isso está dentro do meu corpo emocional, que é a forma que eu olho para o meu corpo emocional. Mas para além do meu corpo emocional se manifestar dessa forma, eu tenho o meu corpo físico. E por que o meu corpo físico, então, traz os meus sintomas da depressão e da ansiedade? Isso é importante vocês terem atenção. Porque desde pequeno, vocês ensinaram para o vosso corpo que não adianta nada você ter uma dor emocional, porque ninguém sabe como resolver. Você batia o joelho e a professora ia lá e passava uma tintura, um mentiolate, cuidava do seu joelho. Você cortava um dedo e fazia um curativo. Você tinha uma dor de dente e ia no dentista. Mas e quando você sofreu com uma dor emocional? E quando você foi abusada por algum parente e você não conseguiu falar? E quando você passou por uma situação de sentir que você está sendo desvalorizada dentro de casa e você não conseguiu que ninguém te apoiasse? E quando você foi falar com a sua mãe e ela te humilhou, ou teu pai, ou os teus irmãos brigaram com você e te deixaram muito triste? Disseram que você era alguém que você não se reconhecia daquela forma, ou quando você se apaixonou e foi traída. Isso tudo que aconteceu mexendo com o seu corpo emocional. Mas o seu corpo emocional não consegue fazer você chamar a atenção e olhar para o seu corpo emocional. Por isso, ele gera uma situação física. Por isso que a ansiedade e a depressão é uma doença psicossomática, emocional, mas que traz dores físicas associadas. Trazem situações palpáveis, enxaqueca, dor de cabeça frontal ou têmpora, trazem o transtorno disfórico mandibular, aquela dor na mandíbula, às vezes zumbido no ouvido, traz dores nas costas, parece que um caminhão passou por cima, fadiga, cansaço, isso é tudo o seu corpo físico dizendo, ei, algo não está bem. Eu preciso que você olhe para aqui para dentro, eu preciso que você trate o que está aqui dentro acontecendo. Então eu vou chamar a sua atenção. E aí ele traz essas questões para o seu corpo físico, para que você possa ver.
A mesma coisa acontece com o seu corpo espiritual, que é quando você passa por um processo de despersonalização ou despersonificação, quando você já não se vê como você é, quando você não consegue mais olhar no espelho, quando você se olha no espelho e não se reconhece, quando você olha e fala: o que eu sou? O que aconteceu comigo? Eu era uma mulher tão forte, tão importante, e agora eu não consigo tomar uma decisão na minha vida. As pessoas falam comigo e eu não consigo fazer nada. O que está acontecendo comigo? É nesse momento que o seu corpo espiritual está pedindo socorro.